Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a grande alta do patrimônio na carteira do canal. Perceba que meu patrimônio, pessoal, atingiu um novo marco histórico, R$ 225 mil investido. E detalhe, essa grande alta no Ibovespa. E será que a bolsa agora vai decolar e transformar muitos investidores milionários? É isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, tanto da carteira rumo ao milhão e aí das ações que eu sigo comprando e acredito que pode trazer um grande potencial, tanto de valorização como também de bons dividendos. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem quais são essas joias raras. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com a carteira do canal. A gente percebe que a alta foi bem expressiva, tá? Observa que meu patrimônio saltou ali daqueles 200, 190 mil que estavam para a faixa de R$ 225 mil. Quando a gente pega o patrimônio da carteira do canal numa lupa mais alongada, que o Status Invest ele já conecta diretamente com a B3, não atualizou ainda totalmente em tempo real, mas já dá pra gente olhar aqui no longo prazo a evolução do patrimônio. A gente observa que desde quando eu comecei a investir na bolsa, eu consegui 182% de rentabilidade, 182% de crescimento na base patrimonial. Quando a gente coloca isso aqui em taxa anual composta, você conseguir aí, ó, 182% numa lupa de mais ou menos 4 anos no tempo, considerando ali como um todo, eu consegui, tá? Tirando aqui uma rentabilidade de 29,59% ao ano. É uma rentabilidade muito acima da média. Inclusive, você conseguir 29% ao ano durante muito tempo, isso aqui pode te enriquecer no longuíssimo prazo. Isso daqui, pessoal, foi graças a uma boa estratégia de você comprar empresas extremamente baratas. Mas é claro que minha carteira teve essa alta também por conta do Ibovespa, tá? O Ibovespa, percebe aí, ó, que para 2026 e também numa lupa de um ano, desde lá de 2025, ele já vem subindo abruptamente. Uma alta de 46%. A gente observa que o principal índice de ações aqui do Brasil segue subindo fortemente. E por que que isso tem acontecido? Justamente por uma entrada, né, massiva de capital estrangeiro. A gente sabe que o capital estrangeiro, ele movimenta mais de 60% de toda a negociabilidade das ações aqui no Brasil. Então o estrangeiro ele tem poder sim de preço, principalmente no curto prazo. O institucional fica em segundo lugar e em terceiro lugar nós temos os investidores, pessoas físicas, que também tem um impacto bastante interessante aqui na bolsa, tá? Mais institucional e investidor estrangeiro. Claro que esse movimento não é à toa, até porque a taxa Selic para este ano já pretende começar a se reduzir. Podemos ver uma Selic terminal em 2026 em aproximadamente 12,25%. Uma queda, se a gente considerar aqui, ó, 12,25 dividido por 15, uma queda de aproximadamente, né, 18% na taxa Selic. Isso aqui pode ajudar muitas empresas a evoluírem, até porque uma taxa Selic menor alivia o endividamento das empresas. Os bancos, por exemplo, conseguem captar por um custo de captação menor. Isso facilita aí o crescimento, estimula a atividade econômica aqui no país. Agora vamos de fato para o que interessa, a carteira rumo ao milhão. Para isso, pessoal, a gente vai utilizar uma calculadora muito interessante, que é a calculadora de juros compostos do Investidor 10. Pessoal, essa calculadora aqui é muito boa, tá? Hoje a carteira do canal, vocês podem ver que está num patrimônio de 200 a 225 mil, está oscilando nessa faixa. Se a gente perpetuar, supondo, tá? Nada que é garantido, mas vamos supor que eu consiga ter essa rentabilidade, pelo menos ali para os próximos 10 anos, uns 30% ao ano, considerando de que várias ações na bolsa, quando você pega em um mercado de baixa, você consegue aí 30% ao ano com muita tranquilidade. Eu vou provar isso aqui para vocês, tá? Principalmente no Brasil. Colocando isso aqui em 10 anos, supondo que eu não aporte mais nada, claro que eu vou realizar aportes, mas vamos supor que não vou aportar mais nada do bolso a partir de hoje. Eu já teria 13 milhões de reais daqui a 10 anos. Se eu conseguir manter um aporte interessante, fazendo aqui no caso uma suposição hipotética, eu poderia ter
4,2 milhões. Quer ver você perpetuar isso para os próximos 15 anos? Olha como o patrimônio cresce, 16 milhões de reais. Mas claro, pessoal, eu tô sendo otimista? É claro que eu tô. Até porque 30% ao ano é uma rentabilidade bem alta. Dá pra conseguir? Dá pra conseguir, mas você vai precisar fazer aí o que muitos não fazem. Ser um investidor muito acima da média, tomar decisões ousadas na bolsa, tá? Mesmo assim, se você colocar, né, 20% ao ano de rentabilidade, você já consegue ter um patrimônio bem interessante, mais ou menos 15 anos, 5,3 milhão, que já atraria aí a liberdade financeira para muitos. Agora vamos tratar aqui da carteira do canal. A primeira posição da carteira são as ações do Banco do Brasil, pessoal, onde eu tenho 44,73% do meu patrimônio. Então, 100 mil reais aqui desses 225 mil estão alocados nas ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele acaba sendo um banco muito barato quando a gente compara com seus pares privados, até porque o mercado já fica um pouco descrente com as ações, porque ele é um banco estatal. O mercado sempre vai pagar múltiplos baixos, mas não é todo momento, tá? Até porque quando o Banco do Brasil está muito barato e quando a gente tem um bull market, um cenário de valorização extrema na nossa bolsa, o mercado se esquece que o Banco do Brasil, ele é estatal e acaba precificando ele como pares privados. É por isso que você pode se aproveitar dessas assimetrias. Perceba que o Banco do Brasil foi uma decisão muito assertiva. Nos últimos 10 anos ele gerou 562% de retorno e detalhe, desde o Plano Real, você conseguiu mais de 25% ao ano com o Banco do Brasil com muita tranquilidade. Para você ter uma solidez, é muito bom, pessoal. 25% ao ano já é uma rentabilidade muito acima da média. E hoje, somente para o Banco do Brasil regredir para sua média, uma vez aqui valor patrimonial, as ações do banco precisariam se valorizar 29,8%, já que a gente teve ali uma alta recente, né? Colocando pelo preço justo do Graham, que funciona muito para esse tipo de empresa mais cíclica, você consegue observar que o Banco do Brasil teria um potencial para chegar no seu preço justo aproximado de mais ou menos ali 96%. Aliado ao dividendo que ele pode pagar na média no longo prazo de 8 a 7%, você pode ter um retorno embutido no preço da ação muito interessante. Pensa, se o banco crescer 10%, pagar 8% e você reinvestir a 3% com uma valorização, você consegue 21% ao ano com muita tranquilidade com o Banco do Brasil. E em determinados períodos, tá? Se você pega o banco na baixa, você consegue ainda mais. Porque pensa bem, se o Banco do Brasil evoluir seu lucro a uma taxa específica, lá na frente ele vai valer muito mais, pessoal. O mercado vai pagar múltiplos mais altos. Então você já consegue ter aí um movimento bem interessante aqui na empresa, tanto de valorização e de bons pagamentos de proventos. Segunda ação aqui da lista, que eu invisto com bastante frequência, as ações do Itaú, pessoal. Eu acho que pode ser uma ação que também vai atingir o primeiro milhão na carteira. O Itaú, ele acaba sendo um banco sólido, ao contrário do Banco do Brasil, ele não sofre tanto com crise de inadimplência. E ele está barato. Quando a gente pega a média histórica do Itaú, que é ser cotado em pelo menos 13 vezes, ainda temos muita margem. Para um banco que lucra mais ou menos os seus 48 a 51 bilhões, somente para ele custar a média, o valor de mercado deveria ser aí em torno de 663 bilhões, que sobre a quantidade de ações atuais do Itaú, isso nos dá uma cotação de R$60. Esse aqui seria o preço justo nas ações do banco, considerando a média histórica. A gente observa que em mercados normais, o Itaú negocia a 11 a 13 vezes lucro, tá? Perceba que é a normalidade, o banco não está em 10 vezes, até porque a perspectiva de lucro do Itaú é de crescimento. Então esse PL está ainda mais reduzido. Se você pega o valor de mercado hoje do Itaú e divide pelo lucro projetivo para este ano, você tem aqui 9 vezes lucro. Tem um desconto em relação à média histórica dele de 13 em aproximadamente aí 30%. O Itaú ainda está descontado e tem potencial de continuar se valorizando. Fora bons proventos, né? Que ele pode pagar na média uns 8 a 9%, que nos últimos 10 anos o Itaú também gerou um bom retorno, 1.115% de retorno, que dá aí com muita tranquilidade mais de 20% ao ano na média. Pra vocês terem ideia, ó, 1.115% de retorno, você conseguir numa empresa de qualidade, sem muita oscilação, você conseguiu 29% ao ano. Até mesmo o Banco do Brasil, que tem passado por uma crise recente, claro, para você que pega em topo de ciclo, você consegue mais que o Itaú, mas ainda assim, ó, é bom, 20% ao ano, pessoal. Então assim, empresas de qualidade vão te replicar a inflação e trazer aí um retorno muito acima da média. Terceira ação aqui da carteira, com maior posição, as ações da BR Partners, BRBI11, tá? BR Partners, ela é uma small cap, uma empresa aí menor, tem um potencial de crescimento mais elevado do que as large caps aqui na carteira do canal. Enquanto o Itaú e o Banco do Brasil pode me trazer de 20 a 25% ao ano, uma BR Partners pode trazer muito mais, porque ela tem sim
uma expectativa de crescimento muito mais elevada. Perceba que nos últimos anos o lucro da BR Partners cresceu a uma taxa de mais de 20% ao ano com tranquilidade. Então imagina que Small Caps pode crescer a sua base em 20 a 15% ao ano. Somado a um dividendo de 8, que é a média dela, e mais uma taxa de reaplicação, eu posso conseguir 31% ao ano na média. E não seria nada irreal isso conseguir com Small Caps, porque o risco acaba sendo mais elevado e, consequentemente, o mercado, né? Quando essas empresas acabam dando certo, ele costuma pagar múltiplos bem mais elevados do que empresas mais consolidadas. E a alta tende a ser muito mais forte. Não é à toa aí que em pouquíssimo tempo a BR Partners já subiu mais de 60% na cotação. Fora que as small caps ainda não acompanharam, né? Toda essa alta do Ibovespa. Acho que ainda é uma empresa barata, negociando abaixo da média histórica e que pode pagar bons dividendos. Por isso que eu tenho aqui na carteira como terceira maior porção. Tanto para eu me aproveitar desse trigger de crescimento e também bons dividendos que a empresa pode distribuir para mim. Quarta empresa que eu tenho como maior posição, a BB Seguridade. Pessoal, a BB Seguridade é uma empresa aí do setor de seguros, tá? Uma empresa barata que está abaixo da média histórica, está negociando aí em 8 vezes lucro. A perspectiva para 2026 é de queda no resultado, muito por conta da fragilidade do Banco do Brasil no agronegócio. A BB Seguridade não tem conseguido emitir muitos prêmios, mas mesmo assim, considerando o valor de mercado atual, mesmo que ela lucre 8 bi para este ano, que já seria uma queda relevante em relação a este ano que foi de 9 bilhões, você ainda teria uma relação preço-lucro de 9, que a média da empresa fica em 12. Então 12 dividido por 9, você ainda tem uma alta de 33%. A ação estaria barata, até os R$40, ainda tem margem aí para aportes, nada se trata de recomendação. Fora também bons dividendos, que nessa cotação atual, se ela continuar repassando um payout na faixa de 90%, né, sobre o valor de mercado atual, você poderia ter um dividendo na faixa de 9,7% ao ano na média. Então, uma empresa tanto boa pagadora e ainda não foi totalmente precificada, trazendo aí uma assimetria bem interessante na carteira, tanto de valorização e de bons proventos. Acho também que no longuíssimo prazo pode me gerar com muita tranquilidade mais de 20% ao ano na média. E por fim, vamos para a quinta posição da carteira, as ações da Petrobras. E aí, para o pessoal que já vai me enxurrar aqui nos comentários de críticas, Pablo, para de viajar na maionese, você tá colocando rentabilidade que não existe, tem certeza? Olha o quanto que a Petrobras deu nos últimos 10 anos, 2.557% de retorno, tá? Sabe quanto que dá? 2.557% de retorno numa lupa de longuíssimo prazo, você tem aí uma rentabilidade 38% ao ano na média. Mesmo descontando a inflação, que foi de 6%, você ainda tem em Petro 32% ao ano. Então perceba que é totalmente possível você conseguir mais de 30% ao ano durante 10 anos. Mas você vai precisar sim tomar decisões mais ousadas. Até porque para quem comprou Petro naquele momento de baixa do governo Dilma, acabou aí se dando muito bem. E a Petro é minha quinta maior posição, como eu falei. E eu tenho também aí um bom potencial de alta na ação. Eu vejo de que a ação está barata, colocando aqui pelo múltiplo do Graham. Você já observa, o múltiplo do Graham ele é pioneiro aqui, pessoal. Você já descobre que a ação está barata, mas não funciona para todo tipo de empresa. Funciona para empresas mais cíclicas, empresas que têm aí, né, uma demanda mais inconstante. Então se você pegar aqui, ó, na Petrobras e colocar, né, o valor patrimonial, você tem um preço justo de no mínimo R$84, que dividido por este preço de mais ou menos aí, ó, 35, você tem um potencial de alta de 142% na cotação. Fora também bons proventos que podem ser distribuídos. E por fim, a última ação aqui da lista, as ações da Vale, que no caso aí é a minha última maior posição da carteira do canal. Era para ser do tamanho da Petro, mas infelizmente, com muita dor no coração, acabou se valorizando forte. Para mim, perdeu margem. Está barata ainda? É claro que tá. Até porque Vale está longe ainda do seu topo. Perceba que no último ciclo de commodities, quando a gente pega aqui, ó, a própria cotação padrão das ações da Vale, a ação já chegou a custar quase R$130. Então perceba que para ela atingir ainda esse último topo, ainda falta, tá? Fora que naquela época ela lucrava bem menos do que hoje, tinha um EBITDA muito menor, tinha um custo de extração por pelota muito mais elevado. Mesmo assim, apenas para ela voltar a negociar naquele topo, ainda a ação poderia subir mais uns 50%. Perceba que ainda tem mais uma pernada de alta, mas já não é mais toda aquela barganha que estava ali, que estava nos seus 50 a R$40, mas ainda tá barata. Colocando pela própria lógica do Graham, se você pega aqui, ó, o preço justo, tá? Observando por este ponto, você consegue perceber de que a Vale teria um preço justo de R$135, o que abre ainda o upside, considerando a cotação atual, de 65%. Ainda é, sim, um bom potencial de alta, fora dividendos, que mesmo nessa cotação atual, se ela continuar repassando 45% de payout sobre o EBITDA ajustado, você poderia ter aí pelo menos, né, um EBITDA, um dividendo de 33 bi, sobre o valor de mercado atual de Vale, que está em aproximadamente aí, ó, 387 bilhões, você tem aqui um dividendo de 8,7% ao ano. Perceba que ainda é um bom dividendo para Vale, fora também, né,
essa expectativa de valorização. Mas em particular, pessoal, se me perguntassem hoje, Pablo, qual que você prefere direcionar? Você não tem escolha hoje, é só Vale ou Petro. Eu prefiro comprar a Petro, tá? Eu acho que a Petrobras hoje está mais descontada, porque o mercado ainda não precificou toda essa valorização, todo esse crescimento, enquanto que a Vale já está mais bem precificada. A gente vê que teve uma alta bem grande no papel, bastou uma leve alta no minério de ferro, o mercado reconheceu que estava exagerando com a Vale, mas a Vale cotada em R$50 a 47, uma Petra a 40, aí eu já prefiro a Vale. Vai depender do preço, pessoal, mas eu acho sim que são excelentes empresas, podem pagar bons dividendos e Vale também no longuíssimo prazo gerou um baita retorno ao acionista, 1.712% de retorno, tá? O que dá, se você coloca aqui, ó, uma taxa anual composta, 1.700% de retorno, é muita coisa, é muito dinheiro que o acionista acabou ganhando. Conseguiu 33,55% ao ano na média. Tá vendo como que dá para você conseguir mais de 20%? Mas você precisa ter estômago, você precisa aguentar as baixas. E empresas estatais costumam trazer isso, tá? Um Banco do Brasil, uma Petrobras, vai te trazer mais retorno. Porém, você precisa ter uma paciência maior. E geralmente, nesses momentos de alta da bolsa, elas sobem muito mais do que empresas da iniciativa privada, porque o mercado reconhece que pagou muito barato. Então, vai depender aí da sua escolha. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim que sou investidor avançado, não tenho tempo de ficar acompanhando todos os dias. Será que você tem alguma coisa que facilite aí? Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui pra vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nela, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga aí no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Cada balanço mestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções e indicadores serão atualizados automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que tá o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também será disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, estamos com essa meta de atingir 10 mil inscritos. Macetem o dedo no like e já comentem aí se vocês têm essas ações. Em particular, tenho todas, tá? Banco do Brasil, Itaú, BR Parto, BB Seguridade, Petrobras e Vale. E acho que são empresas que vão aí fazer a carteira atingir o primeiro milhão. Mas não vai ser do dia pra noite, tá? Até porque isso tende a acontecer num horizonte de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminamos o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!